Olha só, o dia do casamento deveria ser um dos momentos mais felizes de um casal, certo? Mas com Fábio Toshiro e Bruna Vilarinho, acabou em tragédia. Infelizmente, poucas horas após se casar, Fábio foi atropelado pelo influenciador Vitor Vieira Bellarmino, que dirigia uma BMW conversível. Segundo testemunhas, o impacto do acidente foi tão forte, mas tão forte, que o corpo da vítima chegou a ser projetado para dentro do veículo e os ocupantes desceram do carro, retiraram o corpo e saíram do local em seguida. Essa é uma história que é bem forte, a gente precisa acompanhar porque é mais um caso de abuso de quem tem carrão, de quem tem dinheiro e que acaba em tragédia, né? Vamos lá, Plantando o Meteoro. Pois é, infelizmente a gente tem que falar disso, um momento que era para ser feliz, um momento que era para ficar eternizado. Eu trago a Day aqui na tela. Tá aqui o arroba da Day para vocês seguirem, Daiane J. Oliveira. Conta essa história pra gente, por favor, Day. Quando você fala, a gente precisa falar quem comete abusos e as atrocidades, né, a forma absurda que as pessoas conduzem determinadas questões. Então, eu imagino assim, que para mim, de verdade, foi o que me chocou bastante. Acontece um acidente, você atropela alguém bate, sabe, se choca contra o seu carro, essa pessoa é retirada de dentro do carro, e aí o detalhe de por que é uma BMW conversível, né? Segundo as testemunhas, o impacto foi forte, e o Fábio Toshiro, que é a vítima que veio a falecer, ele entrou pela parte conversível da BMW, e então ele caiu dentro do carro. Foi quando o motorista parou, tanto o motorista quanto a outra pessoa que estava dentro do veículo tiraram o Fábio Toshiro de dentro do veículo, deixaram na rua e seguiram, né? E é isso que choca bastante, é algo que é muito absurdo pelos requintes ali, de crueldade. Não tem como não ser cruel falando sobre isso, né? Sobre esse acidente. As informações que a gente tem até o momento é exatamente essa, né? O Fábio e a Bruna se casaram algumas horas antes do acidente acontecer. Eles estavam hospedados num hotel no Rio de Janeiro e resolveram sair depois do casamento para passear um pouquinho pela orla. Foi quando a gente tem uma cena, né, que justamente a câmera de segurança ela registrou o momento do acidente por volta de 11 e pouca da noite, quando aconteceu essa tragédia, e a gente vai mostrar um trecho desse vídeo que não mostra o momento do impacto exatamente, até porque é uma cena muito forte, mas é para a gente perceber, né, toda a movimentação que acontece e como o casal atravessava normalmente na rua quando veio, né, esse carro numa velocidade um pouco maior. Ainda não há informações sobre a velocidade, porque o carro acabou de ser encontrado e vai começar a perícia, então outros processos agora vão ser continuados, né? Mas o que a gente já tem de informação é que o influencer, né, foi um influenciador, o acusado pelo atropelamento, que fugiu do local posteriormente. A gente precisa pontuar mais uma vez isso. E o influencer é aquela pessoa que tem muitos seguidores nas redes sociais, que posta fotos do veículo, por exemplo, posta foto ali do volante com o símbolo, né, BMW, aquela lógica de ostentação. E esse influencer, ele está nesse momento foragido, porque a polícia emitiu um mandado de prisão, não encontrou no local, que foi inclusive encontrado o carro, então ele está foragido ainda. Vou te pedir, Lúcio, por favor, para a gente colocar a primeira matéria que fala justamente, né, sobre esse influencer e como ele utilizava as redes sociais dele e que ele está foragido no momento. E ontem a justiça decretou a prisão do influencer Vitor Vieira depois dele ter atropelado e matado Fábio Toshiro, que tinha acabado de se casar na última noite de sábado. O rapaz dirigiu uma BMW no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Imagens de uma câmera de segurança registraram o exato momento em que o homem estava atravessando a rua do lado de sua esposa quando foi atropelado. Segundo o jornalista Jackson Silva, o casal havia feito check-in num hotel próximo ao local da tragédia, deixado as malas e saído para um passeio.
De acordo com o relato de testemunhas, devido à colisão, o corpo do noivo foi arremessado para dentro do carro de Vitor, que teria retirado a vítima inconsciente, com a ajuda de outras pessoas que estavam no veículo, e deixou estirado ali no chão. Vitor fugiu sem prestar socorro e está foragido. Mas quem é o influencer? Antes do caso vir à tona, Vitor Vieira tinha mais de 280 mil seguidores no Instagram, mas seu perfil saiu do ar recentemente. Ele é atleta de futebol freestyle, já tendo competido até em Dubai. Nas redes sociais, o boleiro mostrava detalhes do esporte que pratica, seu dia a dia, além de exibir seus carros de luxo, incluindo a BMW envolvida na morte da vítima. Oi, gente. É inacreditável a parte da frieza, né? Porque tirar o corpo do carro, deixar estirado e ir embora, né? Só pensou em si mesmo. Apenas, exatamente. E até que ele apareça para, né, prestar depoimento, a gente não vai conseguir sequer especular como naquele momento se pensou em cometer um ato desse. Não, a gente vai tirar aqui o corpo do carro e vai embora. Como? Sabe? Então ele precisa de fato aparecer pelo menos para prestar o depoimento e explicar o que passou na cabeça dele naquele momento ali, né? Uma coisa também que me chocou também, Lúcia, me chamou bastante atenção, é que o Vitor, ele tem o perfil dele oficial nas redes sociais, de fato, não está ativo. Ele pode ter excluído, né, arquivado posteriormente a repercussão. Tinha muitas imagens de viagens, do carro, da ostentação, mas ele tem, por exemplo, uma página no Instagram com um fã-clube, com mais de 20 mil seguidores. É um perfil fechado ali, mas mais de 20 mil pessoas seguem, porque além de influenciador, o motorista aí da BMW, né, ele era também um jogador de futebol freestyle. Então, ele, de fato, era uma pessoa bastante conhecida nas redes sociais. Eu vou te pedir agora, por favor, Luz, para colocar o vídeo, né, que a imagem da câmera de segurança, pode ser sem áudio mesmo, e ele já afirma, né, que são cenas muito fortes, e sim, são cenas fortes, por mais que não mostre exatamente o momento do impacto, mas a gente consegue ver aí, por exemplo, o momento que o casal ele está, né, se aproximando para atravessar a rua, e eles atravessam a rua no momento em que o carro se aproxima, né? E por que eu estou pedindo essa imagem? Porque eu trouxe essa imagem para mostrar que, por exemplo, essa cena poderia ter acontecido com literalmente qualquer pessoa que atravessa, vê que alguns carros estão vindo na velocidade média, olha, dá para você passar, já é mais de 11 horas da noite, quando o casal é simplesmente surpreendido por um carro que, comparado com os outros, está nitidamente em uma velocidade maior. Os outros carros, eles sempre passam com uma velocidade muito menor. E isso não quer dizer que esteja fora da velocidade da via, a perícia vai fazer toda uma análise, vamos ter ainda essas informações, mas para o casal, a impressão que a gente tem das câmeras de segurança é que, de fato, eles foram surpreendidos com essa imagem, né? Eles não conseguiram, né, antever, porque veio uma velocidade um pouco maior do que os outros que vinham passando. Mais uma vez, desculpe realmente tocar nesse assunto novamente, eu sei que eu estou repetitiva, mas eu não consigo conceber como essa pessoa, né, que foi atropelada, a vítima, ela cai dentro do carro depois do atropelamento, ela é deixada ali em via pública e as pessoas vão embora sem prestar o mínimo de socorro. Um dos pontos, e lendo algumas entrevistas, por exemplo, o delegado que acompanha o caso, ele informa justamente sobre o cuidado, o descuido, na verdade, né, como esse tipo de atitude mostra, né, que não existia nenhum apego ali pela vida, e que, inclusive, sair, né, de uma cena de acidente sem prestar socorro também é uma contravenção. Isso deve, né, atenuar sobre a questão da justiça, mas essa moça, ela tinha acabado de se casar. E ela, momentos antes de viajar, né, os noivos iriam para o Japão nessa lua de mel. Momentos antes de viajar, a Bruna, ela simplesmente vira viúva. E dia seguinte, que seria o dia da viagem, o dia da lua de mel, ela tem que enterrar o marido dela. Aquela pessoa, você imagina, né? A pessoa durante meses planeja um casamento, durante anos planeja um casamento.
né, sonha em passar a vida inteira ao lado daquela pessoa, pelo menos, né, é o que se espera ali quando você começa uma união. E, de repente, ela é surpreendida com uma cena dessa, com uma situação que muda totalmente a vida, e ainda com esses detalhes, né? E agora a gente também vê que a imprensa faz uma vasculha, né, na vida da pessoa, nos processos íntimos, e aí, por exemplo, a maquiadora do dia do casamento deu uma entrevista para o Metrópole, se eu não me engano, informando que ela estava, que a noiva, né, a Bruna, estava radiante no dia do casamento, e é claro que ela estaria radiante no dia do casamento dela, né, e outras informações vão surgindo, e ela ainda precisa correr atrás da justiça, né, de justiça, para tanto prender quanto investigar o que aconteceu, nessa tragédia que levou o marido dela, que ela tinha acabado de se casar. Então, assim, foi um caso que me chocou bastante, e que a gente agora espera, de fato, é que a polícia ela intensifique as buscas para o influenciador, que consiga ser identificado, consiga ser preso, né, porque ele tem mandado de prisão, que seja preso, que todos os ritos sejam feitos, que em depoimento ele informe, né, diga o que aconteceu e quem estava com ele no momento do acidente, né, que também teve a brilhante ideia de tirar a vítima dentro do carro e não prestar o socorro, e que, né, a Bruna tenha pelo menos um pouco dessa justiça aí, que não repara a dor que ela deve estar sofrendo. Muito triste mesmo. É óbvio que a gente vai esperar o julgamento, enfim, as investigações. De bate-pronto, o que as imagens mostram ou parecem mostrar é que realmente tem uma velocidade acima do que os outros carros que transitavam. Foi o que a Day comentou agora há pouco, né? Ao que parece, de acordo com essas imagens, o carro do Vitor realmente ele passa pela câmera numa velocidade muito maior que os outros carros, né? E para a violência dessa batida, de o corpo ter realmente entrado no carro, realmente a gente fica pensando se a velocidade do Vitor estava dentro do limite, e aí as investigações é que vão dizer, né? Porque por vídeo realmente é muito difícil, então tem toda uma questão de investigativa que tem que ser feita ali para determinar isso. Agora, realmente, né? E isso é muito triste, porque aí o próprio Vitor sai do local, não presta o socorro. Existem casos, gente, que após o acidente, se prestar o socorro, se chamar a ambulância a tempo, é possível salvar. Não sei se era o caso, não sei. Mas, no mínimo, né, se você não está devendo nada, né, você precisa prestar o socorro, porque pode salvar a vítima. Enfim. É muito triste realmente esse caso, daí a gente vai continuar acompanhando, assim como a gente acompanhou e está acompanhando o caso do tal do Playboy do Porsche, porque a gente precisa de respostas, esclarecimentos, e isso a investigação traz pra gente. A investigação tem etapas e a gente vai acompanhando etapa por etapa. Correto? Mais algum ponto que você queira trazer, Day? Ou encerramos por aqui? Não, só tem mais um detalhe, e eu, né, quando eu fui ler também sobre todas as informações do caso, etc e tal, um detalhe que me chamou bastante também a atenção foi que o casamento aconteceu ali por volta de 6 horas, e o atropelamento pouco depois de 11 da noite, e o casal voltou, né, eles foram para a orla do Rio de Janeiro porque o Fábio ele queria ver o mar. E aí, quando a gente vê a cena, por exemplo, do atropelamento, a gente vê que Bruna, né, a viúva agora, infelizmente, não foi atropelada por pouco. E aí teve alguém até no chat que comentou, mas teve a moto também que passou e parece que tirou um pouco de equilíbrio. Gente, a Bruna ainda não deu entrevista, e logicamente, porque ela deve estar muito abalada, inquestionavelmente isso, mas tem um momento que o Fábio, ele faz uma projeção que ninguém sabe se ele tenta correr ou se é aquele susto, né, de quando você vê um carro muito próximo de você, se você paralisa, se você tenta correr. Então não dá para a gente perceber se foi realmente a moto que atrapalhou ou se, sabe, então a gente vai esperar ainda o depoimento, né, a conversa com a Bruna e outros esclarecimentos que devem acontecer, e também o depoimento do motorista, né, que é muito importante para a gente continuar com isso. Então, certamente teremos alguns outros cortes falando sobre esse caso. Perfeito. Obrigado, Day. Que agradeço.
E eu te agradeço por ter acompanhado a gente nessa notícia até o final e quero te fazer um convite. Eu vou tirar aqui as manchetes da tela para você ver o endereço do nosso novo canal. É o novo canal do Meteoro no YouTube, youtube.com/tvcringebrasil. É o nosso canal em que a gente mistura vídeo ensaio com react, numa pegada bem TV dos anos 90. A gente fala sobre história, cultura, filosofia, arte, tudo misturado nesse canal, com roteiros de Sofia Labanca, de Doutora Ana, de Álvaro, e também com uma videocolagem ali que se conecta muito com o formato em que a gente fazia lá no início do Meteoro. Então fica o convite para você se inscrever se você quiser na TV Cringe. Um grande abraço. Até a próxima.